Começa julgamento dos réus que atacaram as sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Tomam posse 3 novos ministros do governo Lula. Cães farejadores e câmeras térmicas ajudam polícia dos Estados Unidos a capturar brasileiro que fugiu da prisão há 14 dias. Passa de 6.000 o número de mortes provocadas por tempestades na Líbia. Chuva sem parar provoca rompimento de açude e novos alagamentos no Rio Grande do Sul. Levantamento aponta aquecimento global extremo no mundo inteiro no ano de 2050. Estudo mostra o risco das pessoas que dormem e acordam tarde de contrair diabetes. E a calça jeans, uma peça de vestuário adaptada a todos os gostos e bolsos, está completando 150 anos de criação. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começou hoje o julgamento de quem foi considerado réu pelas manifestações em Brasília no último dia 8 de janeiro. Aécio Lúcio Costa Pereira é o primeiro a ouvir os juízos e já houve divergência nos votos. Quem vai explicar o que aconteceu ao vivo de Brasília é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. Aécio Lúcio Costa Pereira foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro, dentro do Senado Federal. Ele gravou vídeos ao lado da mesa do presidente do Senado, se vangloriando de estar participando das invasões e convidando colegas de trabalho a irem para a frente de quartéis pedir intervenção militar. O MPF pediu a condenação de Aécio por 5 crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Juntas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. A defesa de Aécio disse que o réu está participando de um julgamento político e argumentou que o vídeo utilizado como prova não mostra Aécio cometendo qualquer ato de violência e afirmou ainda que ele não possuía armas. A defesa também argumenta que o STF não tem competência para julgar este caso, uma vez que o réu não tem foro privilegiado. O ministro relator Alexandre de Moraes afastou essa tese da defesa da falta de competência do STF, dizendo que o Supremo é guardião da Constituição e os crimes cometidos no 8 de janeiro configuram, em tese, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Moraes afirmou ainda que as invasões do 8 de janeiro tiveram o claro objetivo de derrubar um governo democraticamente eleito. Fez com o intuito de derrubar o governo democraticamente eleito em 2021 e que havia tomado posse dia 1º de janeiro, em 2022, e que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023, pleiteando uma intervenção militar. Ora, não estavam com armamento pesado, não estavam com fuzis, estavam numericamente agigantados, violentos, e a ideia exatamente é que, a partir dessa destruição, essa tomada dos 3 prédios que representam os 3 poderes da República, houvesse a necessidade de uma GLO, e com isso eles estavam pedindo que as forças militares, principalmente o Exército, aderisse a esse golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, votou pela
condenação de Aécio Costa nos 5 crimes apontados pelo MPF e sugeriu uma condenação de 17 anos de prisão. Na sequência, foi a vez do voto do ministro revisor Cássio Nunes Marques. Nunes Marques divergiu de Alexandre de Moraes e apontou que Aécio e sugeriu a condenação de Aécio por apenas 2 dos 5 crimes, sugerindo ainda uma pena de 2 anos e meio. Nunes Marques também divergiu de Alexandre de Moraes no que diz respeito à competência do STF. Para o ministro, Aécio deveria ser julgado na Justiça Comum, porque não tem foro privilegiado. O julgamento foi suspenso no final da tarde de hoje e vai ser retomado amanhã a partir das 9 horas com a apresentação do voto dos demais ministros. Também está previsto o julgamento de outros 3 réus presos em flagrante no 8 de janeiro nas próximas sessões do STF. O Supremo Tribunal Federal julga e também causa muita polêmica. Esta semana, por exemplo, aprovou a contribuição sindical, que vai gerar mais um custo para o trabalhador. O argumento principal é o de que vai ter contrapartida quando a categoria fizer acordo com as empresas e conseguir reajustes salariais e outros benefícios. Mas este seria um assunto para o Legislativo e não o Judiciário. Pelo menos é o que está na Constituição. O deputado Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, disse hoje que não tem dúvida sobre quais assuntos devem receber o tratamento exclusivo do Congresso. Ele defendeu o mérito parlamentar. E o que mais me pasma são as atitudes agora, frente a questões que a Constituição estabelece que são nossas. E eles dizendo assim, não, nós vamos decidir. Um partido vai e alega inconstitucionalidade. O que o STF tinha que fazer? Isso é uma questão de mérito legislativo, nem abarcar isso. Maconha, aborto. Quem é você, senhor juiz, para dizer que aquela vida pode ser tirada? Quem deu autoridade para você dizer, essa não merece viver, essa merece? Aqui todos nós somos fruto de uma mãe, de um ventre. Todos temos direito de vir à vida. Se depois que vir a vida, a pessoa decidir por um lado e por outro, é problema dela. Problema dela. Quem são os senhores para dizer que a droga tal pode, que a outra não pode? Eu sou de igreja, sou evangélico. Grande parte dos evangélicos são pessoas recuperadas do alcoolismo, das drogas. Eu desafio qualquer um que é a favor, vai lá conviver na ponta com a gente, quando chega na igreja arrasado, que leva tempo para se recuperar, e recuperam. Pergunta para eles se valeu a pena aquele trabalho, se eles se alegram da vida deles, no momento que eles estavam lá, estavam presos no tóxico. Vai lá na Cracolândia ver os que nós recuperamos, e vê como eles olham para os irmãos dele e falam assim, muito obrigado, uma mão nos ajudou. Portanto, toda vida deve ser preservada, todo direito de um parlamentar deve ser respeitado, e os senhores que estão na Suprema Corte, fiquem no espaço de vocês, façam o que a Constituição mandou a vocês, mas não se metam num assunto que não é de vocês, que é o nosso. 14 dias após fugir da prisão, a polícia norte-americana finalmente capturou Danilo Cavalcante. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada a facadas. A mega operação de caçada contra Cavalcante envolveu de maneira extensiva mais de 500 policiais, com participação até mesmo do FBI. Após conseguir escapar da prisão escalando as paredes, caminhar por 38 quilômetros, roubar uma van e um rifle e trocar tiro com um morador, ele finalmente foi preso com a ajuda de câmeras térmicas, cães farejadores e um alarme disparado. O brasileiro foi encontrado debaixo de uma pilha de madeira, dentro do perímetro de buscas. Danilo Cavalcante foi capturado graças a um cachorro. O animal o mordeu quando ele tentava fugir dos agentes. A ação de captura durou cerca de 5 minutos. Segundo a polícia, ele não apresentava ferimentos graves e nenhum tiro foi disparado. As autoridades do condado de Chester, na Pensilvânia, em comunicado, afirmaram que a captura de Cavalcante dá fim ao pesadelo das últimas 2 semanas.
Ainda agradeceram a cada um dos policiais regionais, estaduais e federais que saíram às ruas em todas as condições, dia e noite. Algemado, o brasileiro usava calça e moletom, calçados pretos e estava com os cabelos molhados. Após a captura, dezenas de agentes, junto com cães farejadores, tiraram uma foto com o criminoso ao centro. Cavalcante foi levado à delegacia de Avondale, uma pequena cidade no sudoeste da Pensilvânia. Ele foi interrogado e transferido para um presídio, diferente do que conseguiu escapar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou hoje que a diplomacia brasileira vai avaliar uma possível saída do Tribunal Penal Internacional. Ele disse que a ausência de países como China e Estados Unidos causa um desequilíbrio, porque a mesma regra não vale para todos. A declaração aconteceu depois que o presidente Lula afirmou que não prenderia o presidente russo Vladimir Putin se ele viesse ao Brasil. Putin é alvo de um mandado de prisão emitido pelo tribunal em maio deste ano. 64% das investigações policiais abertas no país foram concluídas no ano passado. O levantamento inédito da Associação dos Delegados de Polícia do país foi feito a pedido da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. A associação pediu balanço às secretarias dos 26 estados e do Distrito Federal. Alguns números chamam a atenção. Os estados onde aparecem mais de 90% de solução dos inquéritos são Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O balanço não informa se neste percentual não estão incluídos alguns casos que foram engavetados e dados como resolvidos. Na lista dos piores, a liderança é de São Paulo, seguido por Santa Catarina e Roraima, com menos de 30% de palavra final para as denúncias. Já para os crimes de homicídio, os indicadores de resolução dos inquéritos no Brasil são semelhantes ou até maiores do que nos Estados Unidos. Um novo equipamento do Detran do Rio de Janeiro, chamado Detecção Inteligente de Veículos, tem ajudado a recuperar veículos furtados ou roubados, assim como identificar peças de procedência ilegal à venda em empresas do ramo de desmontagem e reciclagem de sucatas. Esse aparelho eletrônico, inclusive, já permitiu que agentes da Corregedoria do Departamento interditassem 2 ferros velhos até o momento. Com o uso do DIV, foram encontrados módulos roubados de veículos e os agentes conseguiram apreender um automóvel que circulava pelo centro do Rio de Janeiro com peças roubadas. Os donos dos ferros velhos e do carro foram detidos e levados para delegacias. Para o Detran do Rio de Janeiro, este equipamento é um importante avanço para as ações de fiscalização do órgão, aliando a tecnologia ao combate ao comércio ilegal de peças, o que vai contribuir para a diminuição da incidência de roubo e clonagem de veículos. Essa iniciativa também impacta na segurança do trânsito, na redução de acidentes, uma vez que o scanner é capaz de detectar falhas no sistema automotivo. O aparelho é conectado aos veículos e em menos de 5 minutos faz a leitura completa dos módulos, dos chassis e dos componentes eletrônicos, indicando se foram detectados peças de origem suspeita. Sem contar que pode rastrear componentes de motos, caminhões, ônibus e outros veículos, permitindo também a identificação de falhas e defeitos mecânicos ou eletrônicos. Para isso, o sistema faz um cruzamento com a base de dados da Secretaria Nacional de Trânsito e verifica números de chassis e procedência dos componentes de cada veículo. Com o DVI é possível detectar possíveis adulterações nos airbags, freios, ABS e outros itens de segurança do veículo para saber se são originais ou se foram reaproveitados. Em uma das ações dos agentes, no bairro do Columbandê, em São Gonçalo, 2 equipamentos foram usados. Muitos carros de passeio foram submetidos ao scanner e os resultados das inspeções saíram quase imediatamente. Mas dessa vez, não foram detectados peças roubadas. As operações vão continuar com o objetivo de diminuir o furto e roubo de veículos no estado do Rio. Um detalhe importante é que esses equipamentos não podem ser revendidos por empresas de desmontagem de veículos.
E a seguir, tomam posse 3 novos ministros do governo Lula. E ainda, ditador norte-coreano Kim Jong-un encerra a viagem dizendo que sempre estará ao lado da Rússia. A reforma ministerial do governo Lula foi oficializada hoje. André Fufuca e Silvio Costa Filho assumiram, respectivamente, o Ministério do Esporte e dos Portos e Aeroportos. E Márcio França vai para o empreendedorismo. Com isso, o governo Lula passa a ter 38 ministérios. Voltamos a Brasília para saber mais detalhes das mudanças com a repórter Jaqueline Fonseca. Fala, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto. Os novos ministros tomaram posse nesta quarta-feira em uma cerimônia privada no Palácio do Planalto. Os ministros se reuniram com o presidente Lula e, na sequência, as nomeações foram formalizadas em uma edição extra do Diário Oficial. André Fufuca, do PP do Maranhão, assumiu o Ministério dos Esportes no lugar de Ana Moser. E Silvio Costa Filho, do Republicanos, assumiu Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França, que vai liderar o novo Ministério do Empreendedorismo. Depois desta reunião, os novos ministros falaram com a imprensa no Palácio do Planalto. Fufuca disse que haverá uma revolução no esporte em busca de equidade entre homens e mulheres e afirmou que o líder do governo, José Guimarães, e o ministro Alexandre Padilha são os paraninfos desta aliança entre os partidos do Centrão e o governo federal. Silvio Costa Filho, do Republicanos, afirmou que vai atuar para conseguir redução nas tarifas aéreas e dar seguimento ao programa Voa Brasil, anunciado por Márcio França, para dar descontos nas passagens aéreas para públicos específicos, como jovens de baixa renda e professores. Márcio França, que era o ministro de Portos e Aeroportos, foi realocado pelo presidente Lula para assumir o Ministério do Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa. Esse ministério foi criado através de uma medida provisória, por isso vai precisar do aval do Congresso Nacional. Com a criação dessa nova pasta, o governo Lula passa a ter 38 ministérios. Mais de 70% dos brasileiros endividados participaram ou pretendem participar do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal. O levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos mostrou que a adesão é maior na região norte do país, principalmente entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os dados da inflação norte-americana em agosto, que subiu como esperado pelo mercado. O resultado é importante para a decisão do rumo das taxas de juros dos Estados Unidos pelo Banco Central. Com isso, o dólar caiu 0,71%, fechando em R$ 4,91. Já a Bolsa de Valores fechou em alta, de 0,18%. aos 118.176 pontos. A taxa de juros mais alta do Brasil está em quase 450% ao ano no rotativo do cartão de crédito. Ele é acionado no momento em que o cliente deixa de pagar o valor total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. Segundo o Banco Central, no último mês de julho, as dívidas chegaram aos 76 bilhões de reais, quase o dobro do mesmo período de 2021. Mas tomar conta de um cartão de crédito não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Para fugir das dívidas, os especialistas recomendam reduzir o número de cartões. O ideal é usar apenas um. Outra dica é ajustar o limite, que deve estar de acordo com a sua renda. E tome cuidado com os parcelamentos para não entrar em uma bola de neve. A indústria brasileira caiu 0,6% em julho em relação a junho. Dos 15 estados pesquisados pelo IBGE, apenas o Ceará apresentou resultado positivo, com alta de 1,2%. As piores situações foram no Amazonas, Bahia e Pará.
A melhor ficou com o Espírito Santo graças à produção de aço. Mas no acumulado do ano, a indústria não se moveu com resultado de 0%. Construir uma casa é um dos maiores objetivos de muitos brasileiros. Por isso é bom prestar atenção nas tomadas e fios elétricos, que são os maiores causadores de incêndios em residências e até em estabelecimentos comerciais. Onde há fogo, houve uma causa. Não existe uma estatística dos principais fatores que provocam incêndios. Mas quem atua no combate às chamas diz onde está o perigo. Sobrecarga das tomadas, muitos materiais elétricos ligados numa mesma tomada, que às vezes nem é dimensionada corretamente. O custo de instalações elétricas dentro de um empreendimento, seja ele de pequena monta, uma pequena residência até um grande empreendimento, ele representa cerca de 4% do montante do que se gasta numa obra. Como é que você vai colocar em risco todo um patrimônio por conta de um valor tão pequeno? E na obra devem ser usados produtos com certificação do Inmetro, como as tomadas e fios. A qualidade dos materiais elétricos é essencial para se evitar um acidente. E a gente vai dar uma demonstração. Nós temos aqui, olha, 2 exemplos de condutores, de fios elétricos. Esse aqui é um fio especial. Vamos colocar fogo nele, simulando um curto-circuito. A gente percebe que o fio praticamente não pega fogo e nem sai aquela fumaça tóxica preta responsável por intoxicação. Agora, num fio convencional, olha só, o fio já pega fogo e sai uma fumaça preta que causa intoxicação. É claro que tudo tem um preço, né, Guido? Esse especial é mais caro. É verdade. O cabo que tem essa propriedade de baixíssima emissão de fumaça e gases tóxicos, normalmente tem um custo em torno de 30% maior do que o cabo convencional. Mas já é exigido em algumas instalações de comércio, por exemplo. Sim, verdade. Nós temos aí exemplo de boates, onde nós temos um volume de pessoas muito grande por metro quadrado, já começa a ter esses exigências. Os shopping centers utilizam somente esse tipo de condutor elétrico. Se a parte elétrica do imóvel não tem capacidade para suportar vários aparelhos ligados, a sobrecarga acontece. Nessa hora entra em cena o disjuntor, que desarma. É um sinal para verificar qual aparelho pode ter ocasionado esse pico de energia. O chuveiro é um exemplo que pode sobrecarregar a rede elétrica. Por isso, na hora de instalar, é preciso ver as especificações técnicas. Na embalagem do chuveiro, está tudo explicadinho. O ideal é sempre um profissional habilitado, seja eletricista. O eletricista ele tem essa informação, de como deve ser utilizado. E ele sabe que ele precisa fazer isso de acordo com as especificações que estão na embalagem do produto e até no termo de garantia. O governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para criar um programa que vai zerar a fila da Previdência Social. O mesmo texto já havia sido enviado no último mês de julho como medida provisória, mas por pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, o governo reenviou o texto como PL. O projeto prevê um bônus para servidores administrativos e peritos médicos, com o objetivo de derrubar o tempo de espera da análise dos pedidos para 45 dias. O encontro entre os líderes da Rússia e Coreia do Norte abriu os olhos do mundo para uma junção que pode se fortificar ainda mais. Em uma de suas falas, o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que estará sempre ao lado da Rússia. Antes do encontro, 2 mísseis balísticos foram lançados pela Coreia do Norte, que foram feitos na costa leste do país. A viagem realizada por Kim Jong-un à Rússia tinha como objetivo uma reunião com o principal líder e parceiro do norte-coreano, o presidente Vladimir Putin. Para o restante do mundo, esse encontro tinha como base uma troca de armamentos e ajuda entre os países, já que na atual conjectura, a Rússia está isolada das relações políticas mundiais. Mas antes mesmo do encontro, ao que parece, a Coreia do Norte quis fazer uma espécie de demonstração para a Rússia. O país comandado por Kim Jong-un disparou pelo menos 2 mísseis balísticos ao largo da sua costa leste. Além do lançamento, nenhum outro detalhe foi passado,
como o tamanho ou alcance do míssil. A Guarda Costeira do Japão informou que o míssil caiu cerca de 5 minutos após o aviso de lançamento. Poucas horas após o lançamento, ocorreu o encontro entre Putin e Kim Jong-un. Durante a reunião, o ditador da Coreia do Norte prometeu apoiar Putin no que ele chamou de luta sagrada contra a Ucrânia. Kim deixou claro também que na linha de frente do anti-imperialismo e da independência, ele e seu país estarão sempre ao lado da Rússia. Kim agradeceu a Putin pelo convite para visitar o país e disse que os dois têm muitas questões nas quais podem cooperar. A conversa durou cerca de 4 horas e Kim ainda visitou o cosmódromo de Vostokny e algumas fábricas civis. O ditador norte-coreano deixou o território russo logo após o fim do encontro com Putin e embarcou em seu trem blindado para retornar para a Coreia do Norte. Longe do mundo em que ambos vivem, os ocidentais viram o encontro de uma forma mais preocupante. Washington e seus aliados expressaram preocupação com os recentes sinais de uma cooperação militar mais estreita entre a Rússia e a Coreia do Norte com as armas nucleares. Essa foi a segunda reunião de Kim com Putin, com quem se encontrou em 2019, na sua última viagem ao estrangeiro. E veja a seguir, passa dos 6.000 o número de mortes provocadas por tempestades na Líbia. E veja também, chuva que não para provoca rompimento de açude e novos alagamentos no Rio Grande do Sul. Um levantamento inédito feito por uma organização não governamental norte-americana e pelo Washington Post Journal aponta calor extremo em diversas cidades do mundo por volta de 2050 por conta do aquecimento global. E o Brasil também será atingido. Se você está achando as temperaturas elevadas, a situação ainda pode se agravar. O estudo da ONG Carbon Plan da Califórnia e do Washington Post indica calor perigosamente alto também para cidades brasileiras. Por volta de 2050, Belém, no Pará, deve experimentar esta condição por 222 dias por ano. Ou seja, a capital paraense terá o equivalente a mais de 6 meses de calor beirando os 50 graus. Atualmente, Belém tem a cada ano cerca de 50 dias de calor elevado, o que representará um salto de 344% nas próximas 3 décadas. É o maior aumento de temperatura encontrado pelos pesquisadores. Lidera o ranking dos termômetros em alta a cidade de Pekanbaru, na Indonésia, que deve experimentar 344 dias de calor nocivo por ano em 2050, a pior condição climática do planeta. Também se destacam Phoenix, nos Estados Unidos, com 1/3 do ano com a temperatura acima dos 40 graus. Dubai, no meio do deserto dos Emirados Árabes, terá em média 189 dias de calor extremo. Até a metade do século, calcula-se que 5 bilhões de pessoas estarão expostas a pelo menos um mês de temperaturas perigosas e potencialmente mortais anualmente. Segundo os cientistas, o ser humano suporta até 48 graus Celsius de sensação térmica na pele. Autoridades da União Europeia associaram ao menos 60 mil mortes à onda de calor registrada em 2022. Idosos e crianças são considerados grupos mais frágeis. Em todo o globo, altas temperaturas já causam aproximadamente 500 mil de mortes ao ano, de acordo com um estudo publicado pelo portal The Lancet em 2021. Entre os problemas de saúde desencadeados ou agravados pelo calor extremo estão ataques cardíacos, derrames e doenças renais. A chuva forte voltou a provocar estragos no Rio Grande do Sul, onde 47 pessoas já morreram, mais de 25 mil estão desabrigadas e 9 continuam desaparecidas. Hoje, um açude se rompeu no município de Camaquã e invadiu as pistas da rodovia BR-116. Na manhã desta quarta-feira, o rompimento de um açude assustou quem trafegava pela BR-116, na altura do quilômetro 386,
próxima a Camaquã, no Rio Grande do Sul. Policiais rodoviários estavam fazendo o controle do trânsito, pois havia uma lâmina de água sobre a pista quando houve o rompimento do açude, localizado às margens da rodovia. Após o incidente, os policiais conseguiram entrar na viatura, que foi arrastada pela força da água. Em função do devido acúmulo de água sobre a pista, a PRF interditou a BR-116 para a passagem de veículos no sentido capital interior. A rodovia é a principal ligação entre Porto Alegre e o sul do Rio Grande do Sul, onde estão localizados os municípios de Pelotas e Rio Grande e o principal porto do estado. Também devido ao alagamento na estrada, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul cancelou algumas viagens intermunicipais, visando preservar a integridade dos passageiros. As consequências da enxurrada que devastou diversas áreas da região leste da Líbia podem ser ainda piores do que o imaginado. Mesmo com as mais de 5.300 mortes, as autoridades do país acreditam que o número de óbitos pode aumentar significativamente e ultrapassar 10 mil. As condições para o aumento do número de mortos na região muito se dá pelas dificuldades cada vez maiores de se conseguir realizar os resgates. Segundo a Cruz Vermelha, cerca de 10 mil pessoas continuam desaparecidas no país. Mas, além dos dados sobre mortos e desaparecidos, outro número preocupa as autoridades. De acordo com o relatório divulgado nesta quarta-feira pela Organização Internacional para as Migrações, o número de pessoas desabrigadas chegou a 30 mil. O cenário em Derna, a cidade mais atingida, ainda é de destruição, com ruas cobertas de lama e vias bloqueadas por destroços de casas, veículos destruídos e árvores arrancadas. Os hospitais da região ficaram superlotados e os legistas enfileiraram no chão centenas de corpos para que pudessem ser identificados. A cidade de Derna tem cerca de 125 mil habitantes e ficou desde o início do desastre sem acesso à internet e eletricidade, o que também tem dificultado a comunicação e o trabalho dos socorristas. Estradas bloqueadas por deslizamentos e inundações são outros obstáculos ao acesso a áreas atingidas. Segundo o Centro Meteorológico Regional Árabe, esse tipo de tempestade torrencial, com características subtropicais no período de julho a setembro na região central do Mediterrâneo, como no caso da tempestade Daniel, são consideradas raras. Milhões de pessoas têm sido impactadas por fenômenos meteorológicos extremos e por ondas de calor prolongadas em todo o mundo nos últimos meses. O painel intergovernamental para a mudança climática já afirmou que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças é causada pela ação humana. Os marroquinos ainda estão sofrendo as consequências do terremoto que deixou quase 3 mil mortos e mais de 5.500 feridos na última semana. Nesta madrugada, médicos trabalharam em diversos postos de emergência para salvar vidas e sobreviventes lutaram para conseguir lugar em abrigos improvisados. A situação vivida no Marrocos é dramática. Durante a madrugada, aqueles que não tinham tendas dormiram debaixo de cobertores no chão e fizeram a própria comida ao ar livre com os pacotes de ajuda distribuídos pelo governo. Os que não tinham tendas ou algum outro local para ficar se refugiaram em estruturas danificadas. Diversas equipes médicas tiveram que lidar com ossos quebrados, cortes e ferimentos traumáticos em hospitais de campanha. Até mesmo algumas cirurgias foram realizadas em casos mais graves. Em algumas cidades que não possuíam hospitais de campanha, os pacientes foram tratados na traseira de ambulâncias estacionadas em uma longa fila ao lado de um acampamento para sobreviventes. Nesta quarta-feira, imagens de drones mostraram casas danificadas na vila de Douzhou, no Parque Nacional de Tisguiné,
nas montanhas do Atlas, ao sul de Marrakech. O exército marroquino continua no comando do socorro das vítimas, apoiado pelos grupos de ajuda e equipes enviadas por outros 4 países. Mas o terreno íngreme e acidentado e as estradas danificadas dificultam o trabalho dos socorristas. Outros países europeus ainda aguardam autorização do governo marroquino para entrar no país e ajudar nas buscas. Mas a demora de Marrocos em pedir auxílio ao exterior complica esse acesso. Até mesmo a ONU questionou o país africano por não solicitar auxílio de forma breve. Por outro lado, a imprensa local disse que houve um aumento notável no número de tropas policiais e trabalhadores humanitários nas estradas perto do epicentro, o que pode significar um grande avanço nas buscas e prestação de socorro aos feridos. Os motoristas da cidade de São Paulo estão adotando algumas práticas para coibir a ação da famosa gangue do quebra-vidro nas ruas da capital paulista. Colocar película anti-vandalismo no vidro do carro e até mesmo instalar uma espécie de giroflex no veículo foram medidas encontradas para despistar os criminosos. Quem mora na cidade de São Paulo já sabe, e quem é de fora provavelmente ouviu falar sobre a ação de uma quadrilha especializada em quebrar vidros e roubar bens de valor de dentro do veículo, como celular, carteira e joias. A média de registros desses roubos em 6 meses segue em alta. Diariamente, cerca de 22 roubos e 34 furtos são reportados a delegacias do centro da cidade. Em geral, os criminosos que praticam roubos a motoristas atuam em duplas ou grupos e usam brocas de construção ou velas de ignição para quebrar os vidros. A atuação dos criminosos, principalmente em ruas do centro da capital, virou motivo de preocupação e medo para todos os motoristas. Por esse motivo, muitas pessoas buscaram soluções para frear o ato dos delinquentes, que vão desde mudanças simples de hábitos no trânsito, como deixar o carro em casa ou buscar rotas menos arriscadas, até medidas mais extremas, como a instalação de equipamentos proibidos para espantar criminosos. Na região do centro da capital paulista, por exemplo, diversas pessoas instalaram sirenes e giroflex em seus carros para inibir a aproximação de ladrões. Esses itens podem ser encontrados pela internet ou em lojas de rua, com preços a partir de R$ 90. Porém, a instalação desses equipamentos pode causar sérias consequências ao condutor, como multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira de motorista, além da retenção do veículo. Essas penalidades são aplicadas pois o Código de Trânsito Brasileiro instituiu que dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente são permitidos somente para prestação de serviços de urgência. Além disso, uma resolução do CONTRAN determina que as luzes azuis e vermelhas são de uso exclusivo de veículos como bombeiros, viaturas policiais, ambulâncias e carros de fiscalização e operação de trânsito. Outra medida adotada pelos motoristas para evitar roubos é a aplicação das chamadas películas anti-vandalismo nos vidros dos veículos, que são utilizadas na Europa para evitar estilhaços em caso de colisão. Para colocar a película nos vidros do veículo, o motorista gasta em média R$ 1.000, mas na hora de pensar em segurança, o valor não entra em pauta e o temor à vida fica em primeiro lugar. A Prefeitura do Rio e o Ministério Público do Estado realizaram na manhã de hoje a demolição de uma mansão avaliada em R$ 2,5 milhões na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Tudo indica que o imóvel pertenceria a John Wallace da Silva Viana, também conhecido como Johnny Bravo, um dos chefes do tráfico da comunidade.
A mansão possuía uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, sendo 100 metros quadrados de terraço descoberto, com vista privilegiada para pontos turísticos do Rio, como a Praia de São Conrado, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo Redentor. O imóvel foi demolido pois estava sendo construído irregularmente e colocava em risco quem fosse morar no local, além dos imóveis próximos. A ação também teve como objetivo causar impacto no lucro das organizações criminosas. Tudo leva a crer que a casa pertencia a Johnny Bravo, um dos líderes do tráfico de drogas da Rocinha. Ele assumiu o controle de parte da favela em 2017, após uma desavença entre dois antigos chefes da comunidade. Com a prisão dos dois, Johnny Bravo ganhou poder e praticamente dá as cartas no morro, ao lado de Rogério 157, que está preso. Contra Johnny Bravo existem 6 mandados de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio. No mês passado, outro imóvel de luxo com investimento de R$1 milhão foi demolido na Rocinha. Desde 2021, mais de 2.800 construções irregulares foram demolidas, 75% delas em áreas que sofrem influência do crime organizado. E a seguir, estudo aponta o risco das pessoas que dormem tarde de contrair diabetes. E ainda, a calça jeans, uma peça de vestuário adaptada a todos os gostos e bolsos, está completando 150 anos de criação. Pessoas que dormem tarde têm maior risco de desenvolver diabetes. De acordo com um novo estudo, esse perfil ainda tem maior probabilidade de ter estilos de vida pouco saudáveis, como consumir mais álcool e não praticar exercícios suficientes. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que vão para a cama e acordam tarde têm uma probabilidade de 19% maior de desenvolver diabetes tipo 2 do que aquelas que acordam cedo. O novo estudo do Hospital Brigham and Women's em Massachusetts, ligado à Universidade de Harvard nos Estados Unidos, se concentrou em analisar de que forma o cronótipo ou preferência circadiana afetam o risco de diabetes, que se referem ao horário preferido de sono e vigília de uma pessoa e é parcialmente determinado geneticamente, por isso pode ser difícil mudar. Ou seja, as pessoas matutinas costumam dormir e acordar cedo e ter hábitos mais diurnos, enquanto as vespertinas tendem a dormir e acordar tarde e ter hábitos mais noturnos. Foram analisados dados de quase 64 mil enfermeiras de meia idade, coletados entre 2009 e 2017. Isto inclui hábitos de sono autorrelatados, dieta, peso, índice de massa corporal, horário de sono, tabagismo, consumo de álcool e atividade física. Os pesquisadores também analisaram os registros médicos para ver se as pacientes tinham diabetes. Em relação ao cronótipo, 11% das participantes relataram ser vespertinas e 35% matutinas. As demais foram rotuladas como intermediárias. Os resultados mostraram que o cronótipo noturno estava associado a um aumento de 19% no risco de diabetes. As pessoas que se consideraram noturnas podem precisar prestar mais atenção ao seu estilo de vida, porque o seu cronótipo pode aumentar o risco de diabetes tipo 2. Entre aquelas no estudo com estilos de vida mais saudáveis, apenas 6% eram vespertinos. No entanto, entre aquelas com estilos de vida menos saudáveis, 25% preferiam ir para a cama tarde. As pessoas noturnas também eram mais propensas a beber álcool em maiores quantidades, ter uma dieta alimentar de baixa qualidade, dormir menos horas por noite, fumar, além de ter peso IMC e taxa de atividade física na faixa prejudicial à saúde. Segundo os pesquisadores, quando controlamos os comportamentos de estilo de vida pouco saudáveis, a forte associação entre o cronótipo e o risco de diabetes foi reduzida. Mas ainda permaneceu, o que significa que os fatores do estilo de vida explicam uma proporção notável desta associação.
A ligação entre o cronótipo noturno e o risco de diabetes foi mais forte nas enfermeiras que trabalhavam nos turnos diurnos, em oposição aos trabalhadores no turno noturno, sugerindo que um horário de trabalho mais personalizado poderia ser mais benefício. Agora, o próximo passo da equipe é investigar as causas genéticas do cronótipo e a sua ligação às doenças cardíacas. Caso sejam capazes de determinar uma ligação casual entre o cronótipo e diabetes ou outras doenças, os médicos poderiam adaptar melhor as estratégias de prevenção para seus pacientes. O governo do Rio de Janeiro inaugurou a barreira sanitária humana para conter o descarte ilegal de lixo em Jardim Gramacho. O aterro sanitário de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi fechado em 2012, mas o descarte irregular de detritos ainda acontece na região. Aqui entra lixo de dia, de tarde, de noite, de madrugada, e nós não temos nenhum controle. A partir disso, a partir dessa barreira, o governo do estado e a prefeitura trabalharão junto para ter o controle e o diagnóstico da quantidade de lixo que chega aqui, evitar que esse lixo chegue. Para tentar conter a situação, o governador do Rio de Janeiro em exercício, Thiago Pampolha, inaugurou a barreira sanitária humana nesta terça-feira para combater os novos lixões clandestinos que foram surgindo na área. Nós teremos 24 policiais militares em duas escalas, em 2 períodos, e a manutenção da fiscalização desse monitoramento será 24 horas em 5 pontos estratégicos, com o centro de operação, que vai dar todo o apoio logístico para a operação toda e o funcionamento da Guarda Municipal, dos policiais militares e dos fiscais do INEA. Além da barreira humana, há a promessa de construção de muros para dificultar o descarte de lixo irregular. Nós estamos levantando os pontos adequados para que o descarte de lixo não chegue na Baía de Guanabara, não afete os manguezais, e a gente vai pensar em muros para evitar com que esse deslocamento chegue até nosso recurso hídrico, a nossa Baía de Guanabara. Remover todos os lixões acumulados aí para os aterros sanitários. Vamos dar uma geral aqui agora, fazer uma verdadeira faxina e fazer muros para evitar que expandam esses lixões. Em 2012, o governo prometeu uma indenização a cerca de 1.700 catadores que atuavam no local. Hoje, 18 cooperativas de reciclagem ainda existem na região e contam com o apoio do governo para continuarem com as atividades. O apoio que o governo do estado quer dar é fazer com que a cadeia da reciclagem ela aconteça de uma forma qualificada, de uma forma que traga renda para o catador sem degradar o meio ambiente. Se for o lixo que está licenciado para ser destinado para alguma das operadoras de reciclagem, ok, vai entrar e normal. Se não for, efetivamente não vai entrar e nós vamos preservar a Baía de Guanabara e toda a Jardim Gramacho para que haja mais qualidade de vida. De nada adianta a prefeitura trazer os serviços públicos, melhorar aqui a qualidade de vida da população com asfalto, com praça, se o lixo ainda é uma realidade dessas pessoas. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, diz que quem insistir na irregularidade será multado. A Universidade de São Paulo foi considerada a melhor instituição de ensino superior da América Latina. O ranking QS World University de 2024, divulgado hoje pela empresa britânica Quacquarelli Symonds, é um dos mais relevantes do mundo. A USP ocupava a segunda colocação desde 2018, ficando atrás apenas da PUC do Chile. Mas agora elas trocaram de posição. E entre as 50 melhores instituições apontadas pelo ranking, o Brasil apareceu 13 vezes. A calça jeans completou 150 anos e segue na moda. Uma peça que não pode faltar em muitos figurinos. Uma moda bem democrática que tem muita história para contar. Modelos diversos, cortes, lavagens, cores e até rasgos. Quando o assunto é jeans, sobram opções. Só é difícil encontrar quem não goste. O jeans você vai em todo lugar, né? Se quiser algo mais alinhado, mais arrumado, você consegue. Ou para o esportivo, para o dia a dia, tá tranquilo. Já faz 1 século e meio que a calça jeans virou item indispensável no guarda-roupa. E se o item é assim tão popular,
Todos devem conhecer sua história, não é mesmo? Não conheço. Não sabe quem criou o jeans? Não tenho nem noção. E a matéria-prima para a fabricação do jeans, você sabe qual é? Não sei. Para responder essas e tantas outras questões, hoje nossa equipe de reportagem veio até esta fábrica de jeans. E antes de nós falarmos da trajetória dessas peças indispensáveis na vida de praticamente todo mundo, vamos conhecer o processo de fabricação. Tudo começa com o algodão, a matéria-prima do tecido, que hoje é muitas vezes misturado ao poliéster e elastano até chegar ao famoso jeans, também conhecido como denim e até índigo. A partir desses rolos, é feito um estudo de tendências, o desenho de um novo modelo, o molde e, enfim, começa a produção. Aí vai ser modelada, vai ser feito o risco para fazer a produção propriamente dita. Depois disso vai para a nossa oficina, a oficina costura, da costura passa pelo controle de qualidade, vai para a lavanderia dá aquela cara de desgaste, puído, rasgado e tudo mais, vem para a fábrica, controle de qualidade, aí é feito o acabamento. As peças são colocadas botão, etiqueta, rebite, e ela é terminada, passada, embalada para chegar no consumidor. Quem diria que o jeans criado como uniforme de trabalho para mineradores americanos pela resistência do material viraria moda no mundo todo depois da patente da primeira calça em 1873, que surgiu do encontro entre um alfaiate e um dono de fábrica, Jacob Davis e Levi Strauss. O início para a criatividade que todo mundo usou e usando justamente a versatilidade do tecido do jeans, que é uma coisa que hoje tem o jeans de cada um, a gente tem hoje o produto ele é tão versátil, tão bom, tão fácil de usar que hoje é uma coisa indispensável, né? Tornou-se esse produto indispensável para a gente. É claro que a moda se transforma e a cada coleção surgem vários novos modelos. Peças que são a capri, que é um pouco mais curta, a wide leg, que é um pouquinho maior, né? As pernas são mais soltas, com tecidos com caimento diferente, a pantacur, que entra muito bem com o jeans, e no verão entram as bermudas, os shorts, e aí a gente brinca com essa variedade toda, né? Para ter um pouquinho para atender a todos os públicos e ter um pouquinho de produto para cada um, né? Ao longo dos anos, o jeans foi símbolo de muitos movimentos, passando pela rebeldia e estilo mais despojado, até se encaixar também em looks mais clássicos, a depender da combinação. Seja como for, a peça é sempre marcada por conforto e praticidade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.